não tão simples, um pouquinho mais elaborado, envolvendo a equação da reta tangente ao gráfico de uma função. Bom, o primeiro problema é um problema bem simples, como prometido, que é encontrar a equação da reta tangente, ou uma equação da reta tangente ao gráfico dessa função quadrática aqui, no ponto de abscissa 2. Então, vamos à resolução. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar a equação da reta tangente. Vou colocar um T aqui, indicando que trata-se da reta tangente. Foi essa. Em destaque, o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada do ponto de tangência. Bom, então, no nosso exemplo aqui, no nosso exercício, basta você trocar o x0 por 2. O x0 é 2. Né? Então, a equação da reta tangente, neste caso, é y menos f de x0, no caso 2, igual a f' de x0, 2, vezes x menos x0, que é 2. Pronto. Então, para montar a equação da reta, lembrando que a equação da reta é uma equação nas variáveis x e y, então eu preciso calcular o f de 2 e o f' de 2. O f de 2 é muito simples, basta você utilizar a expressão que define a função. O f de 2, já que o f de x é x ao quadrado, f de 2, 2 ao quadrado. Então, f de 2 igual a 4. Pronto. Para calcular o f' de 2, basta calcular a derivada dessa função, lembrando a fórmula. Então, se eu tenho x a n, lembrando a fórmula, se eu tenho aqui a função f x a n, o f' de x vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, o nosso f' de x, neste caso, já que f de x é x ao quadrado, vai ser 2x, né? Passa o 2 aqui para frente e subtrai uma unidade do expoente. Né? É o que acontece aqui na fórmula. 2x. Então, se f' de x é 2x, em particular, o f' de 2 é 2 vezes 2, que vai dar 4. Pronto. Assim, podemos dar a resposta. É fácil mesmo. Então, a equação da reta tangente, vou colocar um T, 2 pontos, indicando que aqui eu tenho uma reta tangente. Y menos f de 2, 4, igual a f' de 2, coincidência 4, vezes x menos 2. Se você quiser apresentar na forma reduzida, que é completamente opcional, então a equação na sua forma reduzida, após algumas simplificações aqui, nós vamos encontrar y igual a 4x menos 4. Ok? Então, acabamos de ver como é simples você encontrar a reta tangente ao gráfico de uma função num ponto, quando este ponto é dado. Né? No próximo exercício, nós não teremos esse conforto, esse luxo. Né? Em geral, os problemas interessantes que envolvem reta tangente são problemas em que o ponto de tangência não é dado. São problemas onde é dada alguma pista para que você encontre o ponto de tangência, como veremos a seguir. Bom, então, vamos resolver o problema 2. O problema 2, conforme nós dissemos, não é um problema tão simples quanto o primeiro, embora não seja complicado. E é um problema que você deve tentar em casa fazê-lo sem o uso de nenhum gráfico. Você não precisa de gráfico para resolver essa questão. Eu vou fazer apenas para enriquecer a resolução do problema, mas eu deixo aí o desafio de você tentar fazê-lo sem precisar de nenhum gráfico. Então, vamos entender o problema. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao cubo, que passa pelo ponto 0,2. O maior erro, neste caso, é acreditar que este ponto aqui, que foi dado, é o ponto de tangência. Que o gráfico da função x ao cubo é algo parecido com isso. f de x igual a x ao cubo. Temos o ponto 0,2, que é um ponto mais ou menos por aqui, né? Exatamente aqui.
ponto P02. Então, observe que, como eu disse antes, o maior engano do estudante é acreditar que este ponto é o ponto de tangência. Esse ponto não pode ser o ponto de tangência por uma simples razão. O ponto de tangência é um ponto da curva. E o ponto P02 não pertence à curva. Ok? Então, não tem como esse ponto ser o nosso x0, f de x0, porque ele não está na curva. Então, o que nós temos é o seguinte, que a reta procurada, ela passa por esse ponto. Obviamente, existem infinitas retas que passam por esse ponto. Mas, certamente, apenas uma dessas infinitas retas tangencia a curva. Deve ser algo próximo disso daqui. Desculpem pelo desenho grosseiro, mas a nossa reta tangente deve ser algo próximo disso. Então, observe que o ponto de tangência é este ponto que é desconhecido, né? Então, nós vamos ter que nos esforçar aqui agora para encontrar esse ponto de tangência. Bom, o que é desconhecido? O primeiro passo é batizar esse ponto. Vamos dar um nome para ele. Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui é x0. A abscissa é x0, porque é desconhecido, né? O x0 ali fixo. Ok. Esta ordenada aqui, ela pode ser calculada utilizando a expressão que define a função. Então, se aqui é x0 e a função nos dá que o y é sempre o cubo de x, então para esse x0, o y correspondente vai ser x0 ao cubo. Então, o ponto de tangência, ainda desconhecido, mas já temos alguma informação sobre ele. É x0 ao cubo. xy. O y é o cubo de x, porque a função é essa. Pronto. Vamos então, com o que temos, tentar montar a equação. A equação da reta tangente é y menos f de x0, vamos relembrar a fórmula, igual a f' de x0 vezes x menos x0. Bom, y menos o f de x0 é x0 ao cubo. O f' de x0, vamos lembrar aqui rapidamente, se a função é x ao cubo, o f' de x é 3x ao quadrado, mais uma vez usando aquela fórmula que é tabelada, né? Basta calcular a derivada, que é tranquilo, é só você passar o 3 para frente e diminuir em uma unidade aqui o expoente, então 3x ao quadrado. Bom, se f' de x é 3x ao quadrado, é óbvio que no ponto x0 em questão, é só trocar o x por x0, que é 3x0 ao quadrado. Então aqui eu vou ficar com 3x0 ao quadrado vezes x menos x0. Pronto, está aí a equação. Obviamente que se você entregar essa resposta ao seu professor, ele vai apertar a sua mão, mas não vai lhe dar pontos porque não está pronto ainda. Você precisa encontrar esse x0. Para isso, vamos usar a informação que ainda não foi utilizada. A informação é que esta reta que nós estamos procurando, ela passa pelo ponto 0,2. Isso significa que quando x for 0, o y obrigatoriamente tem que ser 2. Então, nesta equação, eu vou substituir o x por 0 e o y correspondente tem que ser 2. Então, 2 menos x0 ao cubo igual a 3x0 ao quadrado vezes 0 menos x0, o ponto 0,2. x, y, 0,2. Agora sim, o nosso x0 ele vai aparecer a partir do cálculo desta equaçãozinha aqui simples. Vamos lá. 2 menos x0 ao cubo igual a 3x0 ao quadrado vezes menos x0. Então daqui nós concluímos que menos x0 ao cubo, 2 menos x0 ao cubo igual a menos 3x0 ao cubo. Bom, passando aqui para o primeiro membro, ele vai ficar positivo. 3x0 ao cubo menos x0 ao cubo é 2x0 ao cubo, igual o 2 que está aqui, passa para o outro lado, né? Menos 2. E daqui você conclui que x0 ao cubo, então dividindo ambos os membros aqui por 2, x0 ao cubo é menos 1. Extraindo a raiz cúbica, x0 é menos 1, que é a raiz cúbica de menos 1, né? Vou colocar aqui.
Então x0 é menos 1. Bom, uma vez que eu tenho x0, agora eu vou arrumar um espaço aqui. Sou um cara muito organizado, vou achar um espaço aqui para dar a resposta. Então, a resposta vai ser, a reta tangente procurada vai ser y menos x0 ao cubo, que nós já temos, então é menos 1 ao cubo, igual 3x0 ao quadrado, então 3 vezes menos 1 ao quadrado, vezes x menos x0. x0 é menos 1, menos menos 1 vai ficar mais 1. Simplificando isso, y mais 1 igual a 3x mais 1. E aí, por uma simplificação, se você achar necessário, colocar na forma reduzida, y é igual a 3x, confira aí em casa, se não dá isso aqui. Se eu errei, vocês podem deixar aí nos comentários, depois a gente consegue. Pronto, essa é a resposta. Então, dois problemas aí interessantes, claro que a gente vai fazer outros em breve, mas dois problemas que ilustram a importância de você ter o ponto de tangência, né? Quando o ponto de tangência é dado, então você simplesmente vai calcular a derivada, vai preencher ali a equação, acabou. Agora, em geral, os problemas realmente interessantes são aqueles em que o ponto de tangência não é dado e aí alguma pista é dada no enunciado da questão para que você consiga encontrar. Bom, é isso. Obrigado pela atenção.